campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui compartilhando esses momentos lindíssimos para nosso espírito renovar as nossas forças, renovar as nossas energias, nossa esperança e assim caminharmos em direção daquele que é o nosso guia e modelo, Jesus Cristo. E claro, continuando nossa leitura na obra Ideal Espírita, nos caiu o capítulo 23, no mundo íntimo. Só isso, no mundo íntimo. Coisas do nosso mundo íntimo. E aí, você acha que tem que fazer reforma íntima? Será? Então vamos à mensagem de hoje. Em todos os problemas que se reportam à construção e à produção, nos círculos da natureza exterior, surpreendemos recursos drásticos na base das equações necessárias. É o atrito na direção do progresso, esmerilando, mondando, corrigindo e aperfeiçoando. Mondando, aqui tem uma referência, segundo o dicionário, significa expurgar do que é supérfluo ou prejudicial. O solo, na plantação, tolera o corte do arado a lanhar-lhe o corpo submisso. O fruto amadurecido recebe a pancada do segador no dia da ceifa, de modo a transformar-se em pão que sustente a mesa. Antes que o asfalto complemente a segurança da estrada, é preciso que a terra suporte os ataques da picareta. Para que a pedra venha do cerro bruto ao trabalho do homem, quase sempre sofre a ação do explosivo controlado. O minério, a fim de elevar-se ao nível da indústria, encontra o forno de alta tensão. O mármore, candidato à obra-prima, submete-se à pressão do cinzel. A planta, para derramar a seiva nutriente ou curativa, sujeita-se aos golpes do incisor. Na cirurgia, o órgão doente, para reabilitar-se, experimenta os lances do bisturi. Instrumentos mais diversos auxiliam o homem a expurgar, edificar, brunir, renovar. Entretanto, nos grandes conflitos do sentimento, diante das tempestades morais e das provas constrangedoras que atormentam a alma e convulsionam a vida, o remédio indispensável será sempre a constância da paciência, gerando a força da paciência. Emmanuel. Entretanto, nos grandes conflitos do sentimento, diante das tempestades morais e das provas constrangedoras que nos atormentam a alma e convulsionam a vida, o remédio indispensável será sempre a constância da paciência, gerando a força da paciência. Olha que interessante isso, né? O quanto que essa caminhada da nossa construção moral, que é basicamente o processo ao qual nós estamos aqui vivenciando no plano físico, que é sim construirmos a moral do Cristo em nós, para que assim possamos chegar a essa purificação do nosso espírito, porque como o próprio Jesus já nos disse, né? Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E quando ele nos traz essa reflexão, é porque nós temos que conquistar tudo daquelas virtudes as quais ele nos ensinou, para que assim possamos chegar ao Pai. E aí, quando a gente vê essa mensagem no mundo íntimo, irmão, e Emmanuel nos diz com muita sutileza que nós temos que aprender a respeitar os processos da vida. E que nem sempre esses processos serão amenos,
Nem sempre eles serão assim leves e brandos. Às vezes virão processos dolorosos que nós teremos que aprender a exercitar a paciência justamente nesses momentos. Porque se nós pegarmos a natureza, a própria natureza, ela já passa por esses processos dolorosos de destruição, mas na sua sabedoria, na sua paciência, ela se renova. E assim, nós sendo também parte integrante dessa natureza, é o processo ao qual nós devemos nos entregar. E que, claro, eu não estou falando aqui que é fácil, muito antes pelo contrário. Estou passando assim por uns momentos um pouquinho mais conturbados e que a gente vê que são nesses momentos que a gente é testado. E a gente tem que estar firme na nossa fé para não deixar a peteca cair, como se diz, né? E isso, irmãos, são processos que nós temos que respeitar porque são aquele momento de amadurecimento do nosso mundo íntimo, do nosso burilamento íntimo, das nossas reformas íntimas, e que é necessário a gente sentir essas mexidas em nós para que a gente faça os movimentos necessários à nossa transformação moral. E que nem sempre estamos assim tão dispostos ou tão abertos a isso. E é natural, não estaremos sempre abertos a esses processos. Então temos que respeitar. Temos que respeitar esses momentos aos quais estamos passando para que a gente viva integralmente e com essência aquilo que vamos vivenciar. Porque somente assim efetivamente aprenderemos essa construção moral. Então Emmanuel nos fala ali no final, o remédio mais eficaz para a gente aprender a transformar esses momentos desafiadores da nossa caminhada é a paciência. Temos que ter a paciência conosco mesmo, paciência com o processo, porque como a gente já ouviu em inúmeras oportunidades, só vive o propósito, só vive o propósito quem suporta o processo. Então, se nós queremos viver lá adiante o propósito que Deus tem para nós, temos que aprender a suportar o processo com resignação, coragem e paciência. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site